Paulo Guedes vai tributar os nossos dividendos. O que a gente faz agora? Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Eu relutei muito para gravar esse vídeo, no final do vídeo eu explico por quê, mas foram tantas pessoas pedindo que eu resolvi sim dar o meu parecer aí, explicar um pouquinho do que está acontecendo e como isso nos afeta, principalmente os investidores de bolsa de valores. Ah, uma outra novidade também que eu já contei lá no Instagram, não contei aqui no YouTube, é que aguardem que em breve a gente vai fazer um cenário bacana aqui, que também é uma coisa que vocês sempre me pediram, né? Não aguenta mais ver aqui simplesmente um cenário todo branco. Vou reformar a minha sala aqui só para virar um cenário bacaninha pro YouTube, tá? Depois vocês me digam aí o que vocês acharam. Vamos ver se eu coloco algumas fotos aqui e deixa nos comentários se vocês curtiram ou acham melhor do jeito que tá mesmo e considera que isso não faz diferença. Mas vamos ao que interessa então pro assunto desse vídeo, né? E aí, que história é essa de tributar dividendos, esse negócio aí que o Paulo Guedes está falando? Então vamos lá. Não é novidade, desde que o Bolsonaro foi eleito, o Paulo Guedes, uma das coisas que ele sempre falou é que a gente precisaria fazer uma reforma tributária. Só que lá nas eleições, esse papo era mais de que ia simplificar os impostos, né, os tributos e até mesmo reduzir a taxa tributária do nosso país, que é bem alta, eu acredito que você já saiba disso. Porém, é claro, galera, que com tudo isso que aconteceu, com essa crise que está acontecendo ainda, o governo tá que imprime dinheiro, tá que solta dinheiro, dívida aumentando e por aí vai. Só a gente vê aí, pô, o próprio auxílio do governo, né, isso é algo que tá retirando muita grana das contas públicas. E não tem como, né, gente, o dinheiro sair, sei lá, surgir da terra, né? Alguém tem que pagar essa conta. E adivinha quem que paga essa conta? É claro que somos nós, né, contribuintes aí do governo. Sempre tem aquele papo, né? Ah, tem que gastar mais e tal e tal e tal, mas às vezes a galera esquece que o dinheiro do governo, na verdade, é o nosso dinheiro, né? Então se eles aumentam os gastos lá, que já é muito descontrolado, mas a gente que paga essa conta, então tem que ficar atento a isso. E aí, esse assunto voltou à tona porque na semana passada o Paulo Guedes deu uma entrevista falando disso, falando também de privatizações, né? Isso aí fica para outro vídeo, não é o tema desse aqui. Porém, essa semana, novamente, teve aí uma entrevista do Paulo Guedes no evento da XP, né? Expert XP, que normalmente é o maior evento presencial aí de investimentos do Brasil. Esse ano foi online e aí, nessa quinta-feira, teve uma entrevista do Paulo Guedes, onde ele afirmou mais uma vez que vão tributar os dividendos sim e que isso está muito próximo de se tornar realidade. E aí, qual é o argumento do Paulo Guedes? Ele diz aí que vai aumentar os dividendos para a pessoa física, que hoje em dia os dividendos são isentos, então eu acredito que eles vão colocar lá uns 15, 20% de impostos em cima do dividendo que vem para a pessoa física, como já é para a pessoa jurídica, e como já é, por exemplo, com juros sobre capital próprio. E aí, para justificar isso, o que ele fala? Não, mas calma lá, a gente vai reduzir os impostos lá atrás da empresa, porque a empresa ela já paga imposto sobre o lucro e, não sei se você sabe, aqui no Brasil é mais de 30% que as empresas normalmente pagam sobre o lucro. Então, se eu não me engano, é 34% sobre o lucro. Aí você imagina, elas pagam lá e aí logo depois que vai distribuir o lucro, a gente paga de novo em cima disso, não faz muito sentido, né? Então, basicamente, a ideia é reduzir lá atrás e aumentar na ponta, e eu já vou te explicar também por que isso faria algum sentido. A gente tem que lembrar que normalmente os impostos aí sobre os lucros das empresas em outros países é de mais ou menos 20%. E aqui no Brasil já é de 34%. E por que isso é tão perigoso? É perigoso porque isso aí é para você mostrar esse vídeo também para aquelas pessoas que falam, não, tem que tributar as pessoas mais ricas sim, tem que tributar as empresas sim. O que acontece? Se os impostos do Brasil forem muito superiores para as pessoas mais ricas, para as empresas e tudo mais, o que vai acontecer não é que elas vão realmente pagar mais, não. O que vai acontecer é que elas vão simplesmente fechar as empresas aqui, abrir em outro país. E aí é menos emprego pra gente, são menos serviços de qualidade pra gente, menos concorrência, e aí você já sabe a bagunça que fica com estatais gigantescas, com monopólios gigantescos, e aí nem preciso falar muito mais sobre isso. Então muito cuidado
com essa ideia de que tem que tributar as pessoas mais ricas, tem que tributar as grandes empresas, porque isso na verdade só faz o dinheiro sair do Brasil e isso é muito ruim, principalmente para aquelas pessoas de classes mais baixas que dependem de empregos, muitas vezes de empresas grandes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, dividendos não são só pessoas ricas que recebem. Não são só pessoas milionárias. Se você acompanha aqui o canal 1 Milhão com 30, você sabe muito bem que você pode começar a investir já e receber seus dividendos com 100, com 1.000, 2.000 reais, com o dinheiro que você tiver. Então, esse tributo também seria em cima de você. E aí o argumento, né, também para reduzir lá atrás e aumentar nos dividendos seria que, beleza, vai tributar mais aqui na ponta, mas vai reduzir lá atrás. Isso faz com que incentive as empresas de manterem o dinheiro dentro delas. As empresas com dinheiro, com mais dinheiro, o que elas vão fazer com esse dinheiro? Teoricamente, vão investir mais nelas mesmas e vão também, claro, contratar mais pessoas. Então ajuda a retomada aí do índice de emprego aqui no Brasil. Porém, isso é muito lindo, né? Porém, o que a gente tem que pensar? Cara, será que eles fariam isso mesmo? Se o grande problema é que o Brasil está gastando muito mais e precisa resolver isso, precisa arrecadar mais, por que eles fariam isso se não fosse aumentar a arrecadação deles? É bem provável que eles estejam fazendo isso para aumentar que seja um pouquinho a arrecadação do governo. Então, se vai aumentar a arrecadação, de onde que vai vir esse dinheiro então, se realmente fosse compensar para a empresa? Estranho, né? Será que o dinheiro vai surgir? Não, é claro que não, vai sair do nosso bolso ou do bolso das empresas. Então, alguma ponta vai ficar desequilibrada sim. Se vai aumentar a arrecadação, a gente vai estar pagando mais sim. E aí, qual que é a questão? Ah não, beleza. Mas querendo ou não, então não tem como a gente falar muita coisa aqui porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a proposta. Ainda só estão falando, mas não saiu todos os detalhes aí dessa proposta. Então a gente está só especulando aqui sobre o que vai acontecer, beleza? E também os dividendos já são tributados em outros países, como mesmo nos Estados Unidos, maior economia mundial aí, né? O mercado financeiro mais evoluído que a gente tem no mundo. E o que acontece lá? Lá nos Estados Unidos, que não existe essa isenção de imposto de renda sobre os dividendos, o que acontece é que as empresas elas fazem mais recompras de ações. Por quê? Porque esse dinheiro vai ficar dentro da empresa e aí, teoricamente, ao invés de distribuir, elas simplesmente podem pegar esse dinheiro e recomprar ações delas mesmas. O que acontece fazendo isso vai aumentar a sua posição acionária dentro da empresa, ou seja, se ela está recomprando, vão ser menos ações no mercado e aí você que tem ações vai ter uma parcela um pouquinho maior da empresa e teoricamente vai ter uma participação um pouco maior nos lucros também. Então isso acaba sendo uma forma de remunerar os acionistas também, porque quando uma empresa faz uma recompra, as ações tendem a se valorizar um pouquinho. Então a gente vai ter esse problema de que a gente não consegue mais pôr os dividendos caindo ali, pingando na nossa conta para a gente viver de renda sem precisar ficar vendendo ações, porém não é o fim do mundo, né? As empresas vão acabar arrumando outra forma de remunerar os seus acionistas, eles não são bobos também, né? E, teoricamente, o Paulo Guedes está falando também que quer simplificar os impostos. Então, alguns impostos que são mais complicados, realmente a gente sabe o quanto é difícil aqui para o empreendedor brasileiro, né? Ninguém sabe como fazer o cálculo de imposto de renda. A gente quer pagar o governo, mas o governo não sabe quanto a gente deve e a gente tem que descobrir. Se tiver errado, eles cobram da gente também uma multa. Então, tem toda essa confusão, é um ambiente muito hostil pro empresário. Então a ideia dele é simplificar, tomara que realmente faça isso, mas como eu já expliquei aqui, eu acho que vai sim aumentar a carga tributária. Infelizmente, né, a gente não tem o que fazer, mas eu acredito que isso vai acontecer sim. E de principal desvantagem que eu vejo é que isso vai ser mais uma coisinha para desestimular o pequeno investidor, que a gente está lutando aí para conseguir aumentar o número de investidores no Brasil. Agora com essa queda na Selic, a gente praticamente quintuplicou o número de investidores na Bolsa de Valores brasileira, a gente está muito feliz com isso, mas ainda não é nem 1% da população brasileira direito. Então a gente ainda está lutando com isso e ainda a gente vai perder um argumento que a gente usa, né, de que os dividendos lá e rendimentos de fundos imobiliários, por exemplo, que eu acho que também serão tributados, eles são isentos, né? Então a gente perde mais esse argumento, é mais um motivo para a galerinha continuar lá com dinheiro na poupança e tudo mais. Então isso eu acho que é ruim pro Brasil como um todo. Agora, cara, sabendo de tudo isso, por que eu falei que eu nem queria gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Só gravei porque vocês pediram muito.
Você já deve ter percebido que eu levo uma filosofia de gastar o mínimo de tempo possível para cuidar dos meus investimentos. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que o que realmente vai te deixar rico, o que realmente te gera riqueza é o seu trabalho, são os seus negócios. A bolsa de valores, ela realmente não vai te deixar rica da noite para o dia. A bolsa de valores é uma forma da gente acumular patrimônio gerador de renda para o resto de nossas vidas, no longo prazo. Você não vai começar a investir hoje e já vai ficar milionário amanhã no mesmo ano. Então, o que eu acredito de verdade é que a gente precisa de uma metodologia muito simples, fácil de executar, onde qualquer trabalhador, qualquer autônomo, qualquer empresário consiga executar, consiga ter uma rentabilidade muito boa, sem precisar correr um risco muito grande e sem perder tempo com isso, porque aí a pessoa pode gastar ali 99% do tempo do seu mês cuidando dos seus negócios, cuidando do seu trabalho, treinando habilidades ali que vão fazer aumentar a sua renda, não através dos investimentos, mas sim através do seu trabalho. Então, pensando nisso, eu também acabo levando uma filosofia de que as notícias não importam tanto para mim. Não faz diferença, eu não fico olhando notícia, lendo notícia todo dia para saber o que está acontecendo no mercado. Eu não fico aí preocupado com o que Paulo Guedes, com o que Bolsonaro está falando, pelo amor de Deus. Não faz diferença nenhuma para mim. Eu estou comprando boas empresas lá, continuo sócio de boas empresas, independente de quem estiver no governo, aquelas ali vão continuar sendo boas empresas. Sendo assim, eu não fico me preocupando com esse tipo de assunto, sendo que nem saiu ainda a proposta. Então, eu estou gravando esse vídeo só para falar rapidamente para vocês não ficarem perdidos, mas não fica gastando tempo com isso não. Você não tem nada que você pode fazer. Você vai começar a bater panela? Você vai começar a ir lá em Brasília protestar? Não vai adiantar de nada, cara. Então, esquece isso. Foca no seu trabalho, foca nos seus negócios, que isso sim vai te render muito mais e vai te dar mais dinheiro. Deixa essa questão de legislação e tudo mais para você pensar depois que realmente aconteceu alguma coisa que vai te afetar. Enquanto não te afeta e enquanto você não pode mudar, é melhor deixar de lado. Fez sentido para você? Me diz aqui embaixo o que você acha dessa tributação de dividendos e também o que você acha dessa minha opinião final aqui sobre qualquer coisa desse assunto. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que já foram falar disso com você. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!